Olá, radiante! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que horas você se sintoniza com esse milagre que é você. Primeiramente você, honre você, que tem a decisão, a coragem, a amorosidade de transformar sua vida, de iluminar seus pensamentos, de retornar a quem você é. É muito bonito isso, eu quero reconhecer isso em você, a beleza do que você está fazendo. E seguimos eu, você e mais uma rede linda de pessoas que escolhem olhar para a luz irradiando. Eu honro você. Estamos lendo o capítulo 6, as lições de amor. O primeiro, que é a mensagem da crucificação. E está decodificando, né, a crucificação como a gente entende. Então respira fundo e vamos lá. Ainda é a continuidade do versículo 8, que fala o seguinte: eu tenho que fundar a sua igreja sobre ti, a igreja de Deus, porque aqueles que me aceitam como modelo são literalmente meus discípulos. Discípulos são seguidores, e se o modelo que seguem escolheu preservá-los da dor em alguns aspectos, não seria sábio da parte deles não segui-lo. Então, hashtag seguidores. Os discípulos são seguidores, quer dizer, se o modelo que eles seguem escolheu preservá-los da dor em todos os aspectos, não seria sábio não seguir. Então, assim, só segue quem vai te preservar da dor, né? Só segue um modelo que te preserve da dor. Então, é só para isso que a gente segue tudo isso que a gente está ouvindo aqui. Versículo 9, né? Parágrafo 9, desculpa. Escolhi para o teu bem e o meu demonstrar que a agressão mais ultrajante, segundo o julgamento do ego, não importa. A crucificação, né, que seria muito ultrajante. Segundo a perspectiva segundo o julgamento do ego, não importa. Ou seja, é tudo muito vão, tudo muito mesquinho, tudo muito superficial, tudo muito desconectado. Segundo o julgamento do mundo sobre essas coisas, mas não segundo o conhecimento de Deus, eu fui traído, abandonado, espancado, rasgado e finalmente morto. Estava claro que isso somente aconteceu devido à projeção de outros sobre mim, já que não causei dano a ninguém e curei a muitos. Olha como um parágrafo clareou totalmente a crucificação para nós e a projeção. Ou seja, tantas pessoas que de repente foram injustas com você, foram cruéis, né? Em algum momento. Era a projeção deles, se você não estava fazendo nada de errado. E normalmente quem está fazendo bem vivencia esse tipo de coisa, né? Parágrafo 10. Ainda somos iguais como aprendizes, embora não seja necessário que tenhamos experiências iguais. O Espírito Santo fica contente quando você consegue aprender com as minhas e ser redespertado através delas, as experiências, né? Esse é o seu único propósito, esse é o único modo no qual eu posso ser percebido como o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, perceber que a gente, como aprendizes, somos iguais, mesmo que a gente não precise ter experiências iguais a Jesus. E o Espírito Santo fica contente com a gente aprendendo através das experiências, não só com Jesus, mas de todas as pessoas que trouxeram experiências de despertar. Quando houve apenas uma voz, nunca é chamado para o sacrifício, ao contrário, por ser capaz de ouvir o Espírito Santo nos outros, pode aprender com as suas experiências e ganhar por meio delas, mesmo sem vivenciá-las diretamente.
Isso acontece porque o Espírito Santo é e qualquer pessoa que escute é inevitavelmente conduzida a demonstrar o seu caminho para todos, o caminho de Deus para todos. Então, assim, por isso que é muito, o que eu acho muito bonito de todas essas pessoas que nós admiramos, né? E temos aquela certeza, caramba, que pessoa iluminada, né? Que pessoa de luz, que pessoa que está seguindo o caminho de Deus. Um dia eu chego lá, a nossa sensação é de reverência, né? Porque, e assim, eu acho impressionante que muitas dessas pessoas aconteceram há milhares de anos ou muitos anos também, em lugares muito diferentes do que a gente mora, e mesmo assim esse exemplo foi tão forte, tão iluminado, mesmo sem internet, sem telefone, sem nada disso, foi suficiente para não só ser escrito, como também compartilhado ao longo de milênios. Então, cada vez que alguém ouve o Espírito Santo, aquela experiência, ela é ensinamento para todos. E isso acontece porque o Espírito Santo é qualquer pessoa que escute é inevitavelmente conduzida a demonstrar o caminho de Deus para todos, né? Porque acaba que aquilo é um exemplo indubitável da luz, né? Parágrafo 11. Você não é perseguido e nem eu fui. Não te é pedido que repita as minhas experiências. Porque o Espírito Santo, a quem compartilhamos, faz com que isso seja desnecessário. Então, assim, mesmo que Cristo tenha sido crucificado, a gente não precisa repetir a mesma experiência. E a gente não foi perseguido. E nem estamos sendo. Quem compartilha. Porém, para partilharmos, faz com que isso seja necessário. Não, porém, para usar as minhas experiências. Desculpa, gente. Para usares as minhas experiências construtivamente, ainda tem que seguir o meu exemplo de forma a percebê-las. Quer dizer, o exemplo na forma de perceber a experiência. Os meus irmãos e os teus estão constantemente engajados em justificar o injustificável. A minha única lição que eu tenho que ensinar, como aprendi, é que nenhuma percepção que esteja em desacordo com o julgamento do Espírito Santo pode ser justificada. Eu assumi mostrar que isso foi verdadeiro em um caso extremo, meramente porque dessa forma serviria como um bom recurso de ensino para aqueles cuja tentação de se entregar à raiva e à agressão não seria tão extrema. Minha vontade unida a de Deus é que nenhum de seus filhos sofra. Bom, essa última parte é muito forte, né? Então, aquele recurso ali de ensino para as pessoas cuja tentação de se entregar à raiva, quer dizer, você seguir na raiva e agressão, que a gente vem falando da raiva aqui de muitos ângulos, como uma libertação interna, mas também como algo que não é justificável de forma alguma, a gente vai chegar à luz. E a minha vontade, unida a de Deus, é que nenhum ser humano, nenhum de seus filhos sofra. Parágrafo 12. A crucificação não pode ser compartilhada porque é o símbolo da projeção. A crucificação é o símbolo da projeção, mas a ressurreição é o símbolo do compartilhar, porque o redespertar de cada filho de Deus é necessário para que a filiação seja capaz de conhecer a sua integridade. Só isso é conhecimento. A mensagem da crucificação é perfeitamente clara. Ensina só o amor, pois é isso que você é. Ensina só o amor, porque é isso que você é. Essa é a mensagem da crucificação. Ou seja, para ensinar você tem que ser. E para ser, você está passando pelos passos da expiação, que é o que você está fazendo com esse livro. Com a sua experiência, ao praticar, ao ouvir, ao sentir.
Parágrafo 14. Se interpretar a crucificação de qualquer outro modo, você está usando-a como uma arma para agredir, em vez do chamado para a paz para o qual ela foi destinada. Os apóstolos muitas vezes compreenderam de forma equivocada, pela mesma razão que qualquer pessoa compreende de forma equivocada. Como o próprio amor que tinha era imperfeito, isso fez com que fossem vulneráveis à projeção. E em função do seu medo, falaram da ira de Deus como a sua arma da retaliação. E nem poderiam falar da crucificação inteiramente sem raiva, porque seu senso de culpa tinha-os tornado raivosos. Aceitando essa compreensão, esse conhecimento de que até os apóstolos erraram, a gente sai da nossa própria culpa, da nossa própria punição de tipo, caramba, entendi tudo errado durante esse tempo todo. E é o próprio medo nosso, né, de vivenciar a mesma coisa, de sofrer a mesma coisa se a gente se aproximar de Deus. Isso existe bastante. Parágrafo 15. Esses são alguns dos exemplos de pensamento invertido no Novo Testamento, embora seu evangelho seja realmente só a mensagem do amor. Se os apóstolos não tivessem se sentido culpados, nunca poderiam ter me citado como se eu tivesse dito: não vim trazer paz, mas uma espada. Nunca teriam citado Jesus, tá? Isso é claramente o oposto de tudo que eu ensinei. Nem poderiam ter descrito as minhas reações de Judas como o fizeram, se tivessem realmente me compreendido. Eu não poderia ter dito: com um beijo traz o filho do homem, traís o filho do homem, a não ser que eu acreditasse em traição. Ou seja, não foi dito por Jesus. Toda a mensagem da crucificação era simplesmente que eu não acreditava. A punição que se diz que eu invoquei para Judas é outro equívoco similar. Judas era meu irmão e um filho de Deus, tão parte da filiação quanto eu mesmo. Seria provável que eu o tivesse condenado quando estava pronto para demonstrar que a condenação é impossível, ou seja, o papel de Judas ali era demonstrar que a condenação é impossível. Muito, muito bonito tudo isso, né, gente? 16. Quando você ler os ensinamentos dos apóstolos, lembra-se que eu próprio lhes disse que havia muita coisa que iriam compreender mais tarde, porque não estavam totalmente prontos para me seguir naquela ocasião. Eu não quero que permita que qualquer medo entre no sistema de pensamento rumo ao qual eu estou te guiando. Não estou chamando mártires, mas professores. Ninguém é punido por pecados e os filhos de Deus não são pecadores. Qualquer conceito de punição envolve a projeção de acusação e reforça a ideia de que a acusação é justificada. O resultado de uma lição de acusação, pois todo o resultado é uma lição de acusação, porque todo o comportamento ensina as crenças que o motivam. A crucificação foi o resultado do sistema de pensamento claramente opostos. O símbolo de sistemas de pensamento claramente opostos. O símbolo perfeito do conflito entre o ego e o Filho de Deus. Esse conflito parece ser agora tão real quanto antes, e as suas lições têm que ser aprendidas agora, assim como naquele tempo. Versículo 17. Parágrafo 17, desculpa. Eu não preciso de gratidão, mas você precisa desenvolver a tua capacidade enfraquecida de ser grato, ou não pode apreciar a Deus. Ele não precisa da sua apreciação, mas você sim. Não pode amar o que não aprecia, pois o medo faz com que a apreciação seja impossível. Quando tem medo do que você é, não o aprecia e, portanto, vai rejeitá-lo. Como resultado, vai ensinar a rejeição. Então, quando a gente tem medo do que a gente é, a gente não ama a gente mesmo. E aí você vai rejeitar o que a gente é de verdade. Parágrafo 18. O poder dos filhos de Deus está presente todo o tempo, porque foram criados como criadores. A influência de um sobre o outro é sem limites e tem que ser usada para sua salvação conjunta. Cada um tem que aprender a ensinar que todas as formas de rejeição são sem significado.
A separação é a noção de rejeição. Enquanto ensina isso, acreditará nisso. Não é assim que Deus pensa, e você tem que pensar como Ele, se quer conhecê-lo outra vez. Nós somos criadores, nós somos co-criadores, aceita isso. E a gente tem que pensar como Ele, se a gente quer conhecê-lo. Então a gente tem que entrar nisso, e a nossa influência é gigantesca, cada um de vocês está influenciando todo mundo ao redor. Parágrafo 19. Lembre-se que o Espírito Santo é o elo de comunicação entre o Pai e os seus filhos separados. Se escutar a sua voz, saberá que não pode ferir nem ser ferido, e que muitos precisam da sua bênção para ajudá-los a ouvir por isso mesmo. Quando perceber que essa única necessidade neles, e não responderem a nenhuma outra, terá aprendido comigo e estará tão ansioso para compartilhar o teu aprendizado quanto eu estou. Então, esse elo de comunicação é essa purificação que vocês estão passando. Mas tudo que a gente associa como dor e punição está errado, assim como os apóstolos fizeram. Não existe essa dor, é uma percepção errada. Quando a gente percebe que a única necessidade é não responder a nenhuma outra, terá aprendido comigo, estará tão ansioso para compartilhar o teu aprendizado quanto eu estou. Fim da leitura de hoje. Leitura no livro de exercícios do livro Um Curso em Milagres. Comigo, Maria do Sol, e você, Radiante, parte 1, revisão 1. A nossa revisão vai abranger hoje as lições 41 a 45. A primeira lição de hoje é a 41. Deus vai comigo onde quer que eu vá. Como posso estar só quando Deus sempre vai comigo? Como posso ter dúvidas e ficar inseguro de mim mesmo quando a certeza perfeita habita nele? Como posso ser perturbado por qualquer coisa quando ele descansa em mim em absoluta paz? Como posso sofrer quando o amor e a alegria me convocam através dele? Que eu não alimente ilusões sobre mim mesmo. Eu sou perfeito, porque Deus vai comigo onde quer que eu vá. Só de ler isso, de ouvir isso, já sinto paz instantânea. Espero que você também. Segunda lição de hoje é a lição 42. Deus é a minha força, a visão é a sua dádiva. Que eu não recorra aos meus próprios olhos para ver no dia de hoje. Que eu esteja disposto a tocar a minha lamentável ilusão, a trocar a minha lamentável ilusão pela visão que me é dada por Deus. A visão de Cristo é a sua dádiva e Ele a deu a mim. Mesma visão de Cristo, a gente acabou de ler na revisão do texto sobre a ressurreição. Que eu invoque essa dádiva hoje, para que esse dia possa me ajudar a compreender a eternidade. Que lindo, que esse dia me ajude a compreender a eternidade, vou usar isso para mim. Lição 43, a terceira de hoje. Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Posso ver o que Deus quer que eu veja, não posso ver nada mais. Além da sua vontade, estão apenas ilusões. São essas que eu escolho quando eu penso que posso ver a parte dele. São essas que escolho quando tento ver através dos olhos do corpo. No entanto, a visão de Cristo me tem sido dada para substituí-las, e é através dessa visão que eu escolho ver. Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Ou seja, a gente pode ver o que Deus quer que a gente veja. E ao mesmo tempo, eu não posso ver de verdade, eu só posso criar ilusões quando eu vejo a parte. Lição 44, a quarta de hoje. Eu não posso ver, não. A lição é: Deus é a luz na qual eu vejo. Eu não posso ver na escuridão. Deus é a única luz. Portanto, se hei de ver, tem que ser através dele. Tentei definir o que é ver e estava errado. Agora me é dado compreender que Deus é a luz na qual eu vejo,
que eu dê as boas-vindas à visão ao mundo feliz que Ele me mostrará. Deus é a luz na qual você vê. Ou seja, bota duas lanternas nos seus olhos de luz, com as mãos de Deus segurando essas lanternas, vindo do seu coração, com as mãos da força superior, conduzindo o seu olhar de dentro para fora, conectados. Lição 5 de hoje, a lição 45. Deus é a mente com a qual eu penso. Ou seja, olha, falou que é ver, pensar e sentir, que fala ali da alegria e do amor. Não tenho pensamentos que eu não compartilhe com Deus. Não tenho pensamentos à parte dele, porque eu não tenho nenhuma mente à parte da sua. Como parte da sua mente, meus pensamentos são os seus e os seus são os meus. Ou seja, está tudo unido e integrado junto com a mente de Deus e os pensamentos conectados. Fim da leitura de exercício de hoje. Olá, Radiante! Que bom que você está aqui. Não deixa de escrever aqui embaixo como está sendo para você essa experiência, de se inscrever no canal e de dar um joinha no vídeo para que ele possa chegar para mais corações. Se você quiser participar ainda mais, fazendo parte de um grupo de mais de 3.000 radiantes, no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. É uma honra você aqui comigo. Faça sua luz de luz.